A paz seja convosco. Louvamos a Deus pela sua palavra, pela salvação eterna em Cristo Jesus, porque nós não somos salvos pelos nossos pensamentos, nossas ações, mas somos salvos pela nossa fé em Cristo Jesus, uma fé que procede dele e apenas dele. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema o louvor inaceitável de Israel. Como louvar a um Deus que é tudo, tem tudo e controla tudo? O ser humano tem procurado ao longo das eras descobrir esta forma de agir, mas pouco tem feito a nível de coração e motivação. As pessoas elas têm se esmerado nas suas ofertas, nos seus sacrifícios, mas na verdade as pessoas querem apenas manter o seu coração como está. Sim, o povo de Israel foi escolhido entre todos os povos da terra e recebeu a sua lei como eu recebi e você recebeu, como eu e você fomos escolhidos. Em parte aquele povo cumpria, mas também em grande parte não o fazia. E é tudo o que o Alice falou, é tudo o que o Felipe falou. O escárnio do profeta Amós em relação a esses atos de contrição, sem sentido, demonstra que o povo não estava disposto de voltar para o Deus de todo o seu coração. Minha alma anseia por ti. Como demonstrar esse anseio, esse desejo, se não pela obediência? Nós vivemos dentro de um ambiente cristão em que quando nós saímos da porta, daqui para fora, nós podemos continuar sendo essas ovelhas que nós aparentamos ou nós podemos ser bodes reais, que nós podemos viver de segunda-feira até domingo pela manhã, se você acordar, claro, entendeu? E vir à escola dominical, senão você vai continuar sendo um bode aqui na igreja em pele de ovelha. Amós confronta essa crença popular de que Deus irá suspender o seu castigo anunciado pelo profeta se eles forem a um dos santuários nacionais e com grandes zelos oferecerem sacrifícios para agradá-lo. Entenda que o dia do Senhor é o domingo. Nós temos 2 cultos oficiais, o culto da manhã, que é a nossa escola bíblica dominical. Nós temos o nosso culto noturno, mas eu tenho a te dizer que se você é crente aqui e você não é crente lá fora, a tua oferta para Deus ela não é recebida. Quando você levanta as mãos e diz, poderoso Deus, ele tem vontade de vomitar. É o que Amós fala. E esse texto ele é real também para nós. Oséias ensinou que Deus estava mais interessado na lealdade à sua palavra do que em sacrifícios, em Oséias 6,6. Miqueias declarou que Deus exigia justiça, amor e humildade, e não milhares de carneiros ou 10.000 ribeiros de azeite. Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8. Filipe citou um versículo também que vem falando dos fariseus, que eles ofereciam o dízimo do endo, do cominho, da hortelã, e deixavam de fazer o que era mais importante, que é a manifestação do amor, amor a Ele, amor ao próximo, através do cumprimento da lei. A ordenança de Deus é se encontrar com a pessoa cujo coração está em paz com Ele. O seu coração está em paz com Deus? O meu coração está em paz com Deus. Eu tenho sido incomodado em várias coisas, mas pecador que sou, tenho paz com Deus. Você é uma coisa que você tem que procurar no seu coração. A ordenança de Deus é encontrar com a pessoa cujo coração está em paz com Ele, não com a pessoa que está simplesmente realizando a repetição de um ritual sem sentido. Se você vem à casa do Senhor e você não tem uma vida diante do Senhor, você está perdendo o seu tempo. Você pode até ter prosperidade, você pode até aparentemente ter saúde, mas o fim da sua história vai ser destruição e inferno. A palavra de hoje que eu fiz na quarta-feira, a Raiane perguntou para mim, essa palavra que você fez hoje? Eu falei, não, foi quarta-feira. Rosângela ligou para mim, estava em São Paulo, e ela falou assim, olha, tenta adiantar a palavra, para que a gente possa passar o sábado mais tranquilo, porque eu passei já a semana inteira já lá com a minha mamãe. E na quarta-feira eu fiz essa palavra com o seguinte título, queda de braço com Deus e suas consequências. Consequências você já tem ouvido da minha boca muitas vezes, mas essa queda de braço,
Você acha que você vai vencer Deus? No quê? Você acha que os olhos dele não estão sobre a terra? Eles não veem o que você fala, o que você pensa, o que você faz? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Vamos ler o capítulo inteiro. Lembre-se sempre do contexto. Capítulo 1, capítulo 2, exortação de Deus em relação às nações. Início de 2, exortação às tribos de Judá. E daí para frente, só sobre as tribos do norte, as tribos de Israel. Assim diz a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 4, verso 1 em diante. Ouvi essa palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis ao vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que Deus estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício e louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixai-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti algum dentre vós como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento. Declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Palavra do Senhor, amém? Senhor Deus, te louvamos pela tua santa e bendita palavra. Queremos pedir, Pai querido, transformação, mudança, que nós possamos ouvir a Tua palavra, Pai, sermos mudados e transformados. Não sejamos como este povo de Israel que por 5 vezes Te rejeitou, por 5 vezes negou a Tua santidade. Pai, fala aos nossos corações, convence-nos e nos converte através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa me dar a capacitação a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Queda de braço é uma coisa interessante. Eu observo algumas vezes na internet algumas pessoas lutando, né? E aí aparece aqueles homens, parece uns trator enorme assim, com o braço desse tamanho assim. E aí às vezes aparece um cara com o braço mais menorzinho, e aquela pessoa urra e grita, entendeu? E aquela pessoa fica dando risada. Ele não conhece o treinamento daquele outro, e ele vai lá e facilmente ele ganha daquele grandão, e ele fica totalmente chocado.
Esse braço grandão é o braço de Deus. A comparação que eu fiz, ela contrasta com a área espiritual, porque nós continuamos tentando entrar em uma queda de braço com Deus, com os nossos pecados, com a nossa forma de agir, de pensar, achando sempre... Está engraçado o que, Daniel? Está alguma coisa engraçada? Não? Então nós continuamos brigando com Deus de uma maneira como se a gente fosse ganhar, como esse cara mais franzino, porque ele treinou bastante, ou porque ele apresentou alguma coisa, ele vai ganhar de Deus, e não vai. Mas dia menos dia o juízo vem, a consequência vem, e muitos de nós aqui, nós temos vivido consequências dos nossos atos. Nós vamos meditar, se Deus assim o permitir, do verso 6 até o verso final, verso 12 ou 13, verso 13. O padrão regular desenvolvido nesses 5 oráculos, essas 5 exortações que nós vamos meditar, é formado pela estrutura assim. Primeiro, uma descrição da exortação de Deus para o povo, ao colocar em prática a desobediência para com a aliança. Quando você disse sim a Deus, você entrou em um outro padrão, em uma outra régua. E o povo de Israel, ele começa a testar Deus, agindo conforme o seu coração. E aí nós vamos mostrar qual é a consequência de cada ato desse. Logo depois, o Senhor, ele traz o juízo dele. E a gente vê a falta de disposição de Israel de voltar para Deus. É eu falando para você, falando para você, falando para você, e você continua no mesmo caminho. Experimenta fazer o seguinte teste. Vai lá no mercado, compra uma caixa de bolo, daquelas massa pronta, segue as instruções religiosamente e você vai fazer um bolo. Na outra semana, você pega e compra uma outra caixa de bolo igualzinha àquela e vê se sai um bolo de laranja, diferente do de coco ou de qualquer outro sabor. Você vai ver que o bolo ele é exatamente o mesmo. E o que tem acontecido nas nossas vidas nós fazemos as mesmas coisas, querendo resultados diferentes, e não vai acontecer. Se você acha que o seu proceder contínuo, da mesma maneira que você fez há 20 anos, 15 anos, vai mudar alguma coisa? Não vai, exceto se você estiver buscando ao Senhor. Se você estiver buscando ao Senhor, você pode ter certeza que algum tipo de mudança em algum tempo vai ocorrer. E por último, o encerramento com uma forma de confirmação divina, dizendo que não é a palavra do pastor Paulo ou da Igreja Cristã Semente de Vida, mas é a palavra do Senhor. Amós é um livro extremamente atual. Apesar de cada exortação ser importante, as duas últimas envolviam morte e eram as mais sérias. Juntamente, elas enfatizam a culpa e a dureza de coração do povo e justificam a decisão extrema de Deus de fazer um julgamento final. O propósito maior de Deus para a minha vida e para a sua vida chama-se salvação eterna. Se Ele tiver que te lascar para colocar você nesse caminho, Ele vai fazer isso. Não queira estar debaixo da mão de Deus. Certa vez, Davi cometeu o pecado dele com Batseba, outros pecados. Uma vez ele pediu para medir lá o exército, e veio o juízo, e ele olha, o profeta olha para ele e fala: você tem 3 opções. Você pode ter uma enfermidade, pode ter uma doença, você pode cair nas mãos de outras pessoas, ou você pode ficar um pequeno período nas mãos do Deus vivo. E ele falou: vou ficar nas mãos do Deus vivo, porque Ele é um Deus que nos dá misericórdia. Morreram mais de 70 mil pessoas por causa do pecado de Davi. E Davi falava: fui eu que pequei e eles que pagam. E Deus realmente Ele é misericordioso. Mas até que a misericórdia de Deus nesse exemplo se manifestasse, 70 mil pessoas morreram. O que Deus vai ter que matar na sua vida para que você possa ajustar o seu caminho? Amós capítulo 4, verso 6 diz: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Logo no meio da pandemia, para o fim, eu falei que Deus iria trazer prosperidade. Eu tenho visto na vida da grande maioria das pessoas aqui prosperidade. Aquele povo era próspero,
Nós já vimos todo o contexto de Jeroboão, que ele era uma pessoa, que ele era um rei ímpio, mas que ele executou um juízo, executou uma série de coisas, e aquela nação ela era próspera. Mas aqui o Senhor está falando que vai deixar eles com dentes limpos. Ele não está oferecendo uma escova de dente nem pasta de dente, ele vai deixar aquele povo sem comer. O parágrafo novo cria um contraste entre o louvor inaceitável do povo, a ação de Deus e a indisposição de Israel. É esse ciclo em que Deus ele traz o juízo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós nos arrependemos e assim que a nossa vida acalma, a gente volta às velhas práticas. O controle soberano de Deus sobre a natureza e a história do seu povo são entrelaçados quando ele envia uma grande fome sobre todas as cidades. Fome quer dizer falta de recursos financeiros. Da mesma maneira que Deus abriu a torneira, Ele pode fechar a torneira. Talvez você não tenha passado por isso, ou não se lembre, ou não tenha passado pelo dissabor, eu nunca tive, de você não ter água para beber. Abrir a torneira e realmente não ter água. Não é porque teve um momento de seca ou um momento de estiagem, não, uma manutenção na Caesb, não. Falta de água. Falta de alimento. O Senhor envia uma grande fome para todas as suas cidades. Aproveito para abrir um parênteses para agradecer todos aqueles que têm ouvido e têm trazido o mantimento aqui para alimentarmos a favela. Isso quer dizer que você, em parte, está entendendo o que está sendo falado. A fome é descrita como um tempo de falta de pão e dentes limpos, pois não havia comida alguma. O propósito do desastre era o arrependimento, mas os corações endurecidos resistiram a isso. E ele fala, não vos convertestes a mim. E isso coloca a nação em oposição direta a Deus. Ou seja, o povo deveria deixar o tratamento social opressivo aos pobres, seu egoísmo e práticas religiosas, mas eles não faziam isso. E Deus veio com fome. Ausência de recursos financeiros. Ou, havendo recursos financeiros, não tinha o que comprar. O livro de Reis diz de uma situação em que as pessoas tinham recursos financeiros, mas não tinha o que comer. A passagem diz lá que eles estavam comendo as crianças. Vamos matar a sua e come, depois come a minha. Uma cabeça de jumento, que era um animal imundo, era comprada por uma grande soma. As pessoas elas tomavam urina, as suas próprias urinas, porque não tinha água. Era a história que já era patente, mas aquele povo, segundo Amós 4:6, não se converteram o coração. Isso só me remete a Apocalipse, final dos tempos. 7:8. Além disso, retive de vós a chuva. 3 meses ainda antes da ceifa. Interessante, né? Que coincidentemente nós estamos há 3 meses sem chover em Brasília. E fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Fome sem conversão. Água sem conversão. O salmista olha e fala, como é que o ímpio está prosperando e eu não? É esse tipo de chuva também. É você olhar para alguém que trabalha das mesmas maneiras que você e ele prospera e você passa fome. A seca não fez menção que eles se converteram a Deus. O verbo na primeira pessoa relaciona novamente Deus diretamente com o ato de mandar ou não chuva. É Deus que fecha a porta. Não adianta você amarrar, não adianta você repreender, não adianta você colocar sal grosso, não adianta, porque a ação é do próprio Deus. O controle de Deus sobre a chuva não tinha apenas um efeito grave sobre os poços e cisternas da cidade, como também sobre as diversas plantações. A severidade da seca deu-se em função da duração e época em que ocorreu. Essa chuva, ela deixou de acontecer 3 meses antes da colheita, quando os grãos eles estavam crescendo, onde estava ficando bonito, começou a se secar.
A falta de chuva, nesse momento crítico, deve ter causado um verdadeiro desastre na comunidade agrícola. Quando finalmente algumas gotas de chuva vieram a cair, caíram em algumas cidades e outras não. Para aliviar esse problema, as pessoas viajavam para tentar buscar água em outra cidade. Imagina você andando de jumento, daqui do Guará até a cidade ocidental onde o Wallace mora, para buscar um pouquinho de água. Era isso que eles faziam. No versículo 8, Amós retrata populações de cidades inteiras cambaleando de exaustão em busca de água para saciar a sua sede nas suas necessidades mais primordiais. E mesmo assim, eles não converteram os seus corações. O povo não levou a sério essas ações divinas e assim era impossível haver restauração se o povo não se arrependesse. Arrependimento individual, a salvação ela é individual. Núcleos familiares, eles sofrem por conta de uma pessoa. Homem e mulher são uma só carne. Os dois sofrem. Filho sofre. Não há essa condição de que, porque a Ingrid, ela é uma mulher de Deus e o Alice não é, então, Deus vai ter misericórdia e vai estar tudo certo, tira a média. Não, não funciona assim não. Aquela contaminação, ela vai alcançando todas as vidas. É algo que você ensina para os seus filhos. Você consegue ver na outra geração os teus filhos vivendo as mesmas coisas que você passou. E você sabe muito bem do que eu estou falando, porque as histórias de vocês, elas são recorrentes. É pai alcoólatra, é filho violento, é essa destruição que a gente vê acontecendo de família a família, e parece que você fala assim, eu vou deixar perpetuar para os meus filhos e para os meus netos, porque se você não mudar, é isso que vai acontecer. Violências sexuais, falta de recursos financeiros, tudo isso não é um demônio, o demônio da maldição hereditária, não. É o exemplo que você aprendeu e você está ensinando. Lembre-se muito bem, porque você vai pagar um preço quando você vê o seu filho grande nas coisas que você fez hoje. Daqui a 10 anos, isso não é palavra de maldição, não. Daqui a 10 anos vocês vão olhar Helena, Heloísa, Manu, vamos olhar a Júlia, vamos olhar o Joaquim, vamos olhar o Daniel e vamos ver quem foi vocês na educação dos seus filhos. E não adianta você olhar para eles e falar assim, mas eu levei para a igreja, eu ensinei, eu dei o que era melhor para ele, age assim, age porque ele aprendeu com você. E é assim que ele vai reagir. Amós 4:9. Feri-vos com o crestamento. Crestamento é um vento mais quente, aquele vento que onde você está na praia, aquele vento bate quente. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. É uma doença, um fungo na plantação. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes, disse o Senhor. Faltou comida. Continuo com o coração duro. Faltou o que beber. E não é cerveja, e não é álcool, não. Estou falando de água. Faltou aquilo. Não converteu o coração. O Senhor, Ele não permite que chova, ou seja, Ele fecha as portas, os clientes, eles não vão a você, e você continua com o coração duro. E você está vendo sendo destruído tudo. É algo semelhante ao Egito. Aqueles homens olhavam, falavam para o faraó e para os líderes, você tem que fazer alguma coisa, você vai deixar com que esse povo do Moisés, aí, por causa desse Deus aí, a gente seja destruído? E o coração deles continuou endurecido. A colheita mal sucedida não fez com que eles se convertessem a Deus. A terceira exortação, e é só a terceira de 5, enviada por Deus para disciplinar a nação, intensifica ainda mais a destruição das lavouras que produziam alimento para o povo. Sobrou um pouquinho, nasceu aquele grão, mas ele estava mirradinho, então vamos comer. Os gafanhotos foram lá e comeram tudo. Até esse momento, as lavouras e árvores que tiram os seus nutrientes das camadas mais profundas do solo, afetadas por esse outro desastre. Nós temos os vales e as montanhas. As montanhas, elas sofrem mais.
porque o alcance para as regiões mais onde tem os lençóis freáticos, os lençóis de água, é mais difícil de alcançar. Então, o primeiro que sofre é que está no monte, depois no vale acontece a mesma coisa. O crestamento causado por um vento extremamente quente acabou com a vitalidade das folhas e fez com que elas murchassem. Muitos de vocês têm estado cansados e vai ficar pior. Vânia falava comigo hoje, fala assim, quando que o senhor vai falar que vai ficar bom? Não sei. O que eu vejo vai ficar pior. Porque Deus ama. Seria contrassenso Deus amar você e deixar você no seu pecado. Porque Ele te ama, Ele vai fazer que nem você faz com seu filho. Põe de castigo, tira o videogame, deixa sem celular uma semana. O crestamento causado por um vento quente acabou com a vitalidade das folhas e fez com que elas murchassem. O calor e um ataque de fungos deixaram a lavoura com uma cor em tom amarelo. Saí hoje de casa com a Rosângela e a Luísa para vir aqui para a Dominical, e a vizinha que está viajando, ela tem uma samambaia de chão e ela estava toda amarela. E a Rô falou assim, essa planta é uma planta de meia luz, não pode pegar sol intensamente. Deus está falando exatamente isso aqui. Ele vai trazer um vento quente para trazer exatamente essa condição. Como se isso não fosse grave, Deus enviou uma praga de gafanhotos para devorar qualquer coisa que tivesse recebido cuidados e sobrevivido. As proporções do julgamento de Deus foram enormes. Não haverá grãos para plantar ou alimentar os animais, nem azeite para usar como combustível, medicamento ou cozinhar, nenhum vinho para beber e nada de vegetais frescos nas hortas. Era a consequência da desobediência. Mas o povo não estava disposto a voltar para Deus em verdadeira adoração. Sem dúvida, eles foram até o templo para cumprir obrigações religiosas, mas o coração deles estava longe do Senhor. Amós capítulo 4, verso 10. Enviei a peste contra vós. Ele está falando de doença. Doenças de toda sorte ou espécie. Enviei a vós a peste, à maneira do Egito. Os vossos jovens, matei-os à espada. Você está pronto para perder um filho? Você está pronto para perder um filho? Você sabe que se Deus tiver que tirar seu filho, Ele tira? Eu tremo com isso. Imaginar a minha vida sem a minha filha, eu tremo por isso. Mas Ele pode fazer. Não só o filho, mas Ele pode tirar também o marido ou a esposa. Aí Ele recolhe, leva para o templo bendito dele lá e deixa você aqui gemendo. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Eles viram seus próprios filhos mortos. Não deu nem tempo de enterrar. Aquele calor fez com que aqueles corpos eles ficassem podres. E eles permitem que aqueles homens sintam o cheiro da podridão, vejam a morte, algo que o Egito, as pessoas se converteram, e esse povo de Israel não converte o coração. A derrota militar não fez com que se convertessem a Deus. O quarto castigo foi uma praga, juntamente com a morte e a espada, de muitos dos melhores jovens dentre o povo. O contexto militar mais amplo identifica a praga anterior com aquela que devastou os rebanhos do Egito, e a morte dos jovens com a morte dos primogênitos. As guerras custaram a vida de muitos jovens com um futuro promissor, resultaram na perda de muitos cavalos, carruagens que foram tomados pelo inimigo. Por causa dos corpos de homens e animais que não foram enterrados, um fedor terrível de decomposição encheu o ar. Pela terceira vez, Amós deixa claro: não é Satanás e seus demônios. Não adianta você repreender. Não adianta você achar ruim. Quando Deus age, Ele não volta atrás. A ação de Deus é uma ação que dói. Ele não sopra quando tira o band-aid ou quando passa o metiolate. Ele quer que doa, para que você aprenda e não venha novamente a fazer aquilo que você está fazendo.
Se Deus tiver que tirar a sua comida, se Ele tiver que tirar o que você tem para beber, se Ele tiver que fazer prosperar o teu concorrente e você passar fome, se Ele tiver que levar um ente querido seu, ceifar violentamente, Ele vai fazer sem nenhuma dó e sem nenhuma piedade. Talvez você chore na beira do caixão, mas Ele está tranquilo. Isaías 53 diz que agradou ao Senhor moê-lo. Se Ele fez isso com o próprio Cristo, não vai fazer com o seu filho ou com o meu? Amós 4:11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. É aquela braasinha que está lá na churrasqueira, que às vezes você está abanando, ou como a minha churrasqueira que estava velha, agora eu joguei fora e comprei uma nova, ela tinha um buraquinho lá, e aí caía a brasa, entendeu? É o tição que saiu fora da fogueira. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Aparentemente Deus agiu de uma certa misericórdia para ver se o povo entendia o que estava acontecendo, mas o povo não entendeu. A quinta admoestação é descrita por meio da comparação com a destruição de Sodoma e Gomorra. A nação deveria ter reconhecido que esta era a mão de Deus e ter voltado para Ele e mudado o seu proceder. Porém, mais uma vez, o profeta enfatiza o fato de que a nação não estava disposta a voltar à verdadeira adoração. Nós estamos em tempos de eleição em que um monte de políticos subindo em altar, os pastores deixando. Parece que a nação brasileira ela vai tomar um novo rumo. A gente olha lá o 7 de setembro, pelo menos o que eu vi na internet, vazio, as pessoas repudiando o governo. Mas o que tem feito realmente dentro das suas próprias casas? Não adianta eu simplesmente repudiar alguma coisa. O que eu tenho feito na minha casa? Eu dou um bom exemplo para minha esposa, eu dou um bom exemplo para minha filha. Eles me vêm orando, é aquela ladainha de sempre. Eles me vêm orando, eles me vêm jejuando, me vêm buscando a Deus, ou eles me vêm agindo como uma criança? Quando a coisa complica, eu simplesmente puxo o carro. Será que é isso que eu quero dar de exemplo para os meus filhos? Amós capítulo 4, verso 12 e 13. O juízo, o desfecho dessas 5 admoestações. Portanto, ou seja, vocês não cumpriram a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, chamado ao arrependimento. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Oba! Eu vou ver Deus face a face. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. O anúncio de um encontro com Deus, muitas pessoas elas rejubilam, eu vou ver Deus. Vai ser um momento de muita tristeza, de muita vergonha. Depois não, depois vai ser um momento de bênção, mas na hora, esse momento pré-ver vai ser um momento de muita angústia. Um momento em que, eu não sei como é que é isso, mas talvez com o momento que a gente estiver na fila, esperando para saber se Deus está me aprovando ou está me rejeitando. Eu não sei se vai estar, quando você nascer, ressuscitar lá, ou você for arrebatado, você já vai estar lá num lugar com uma plaquinha escrito ovelhas, e do outro lado bodes, não sei. Mas se estiver todo mundo junto, a ansiedade que vai dar no coração, será que eu vou ou que eu fico? Naquele momento eu tenho certeza que eu vou pensar todas as horas que eu gastei com Netflix, Instagram, Facebook, YouTube, que todos os momentos em que eu me preocupei com dinheiro, que eu me preocupei com tudo menos com a minha vida pessoal. Eu tenho orado individualmente por vocês, mas eu oro em especial pela uma vida de relacionamento seu com Deus. Porque se não tiver isso, nada é nada. Amós faz um contraste com o que nós falamos no início do capítulo, em que ele fala, vamos lá para Gilgal, vamos lá para Betel, lá tem bezerro de ouro, vamos lá adorar. Amós faz um contraste com esse altar que foi destruído. O contexto dessa declaração vem desse tipo de adoração que o povo oferece.
é uma adoração verdadeira? Não se trata de uma cerimônia de renovação em que eu vou a Deus e que eu vou fazer as pazes com Ele. Ou de um chamamento ao arrependimento, porque esse tempo já acabou. Mas um anúncio de uma confrontação face a face com o Senhor. Um dia você vai estar diante de Deus. Um dia eu vou dar conta do que eu fiz em relação a cada um de vocês. Eu vou dar conta, da mesma maneira que também você vai dar conta. Ao lançar mão de temas de comparação chamados teofania ou a manifestação de Deus, semelhantes àquelas que foram usadas no início da aliança, quando foi feita a aliança lá com Abraão, quando feita a aliança com Moisés, e que foram empregados pelos sacerdotes em várias ocasiões de adoração, Amós repetia um anúncio da presença divina: Deus está aqui. Quando você está fazendo o que você está fazendo, Deus está com você. Quando você excede na sua brutalidade, na sua ignorância ou na sua falta de zelo, Deus está do seu lado. Você jovem que tem relação sexual antes do casamento, Deus está lá. Sempre falei isso para vocês. O contexto mostra claramente que as bênçãos da presença divina se transformaram num terrível castigo. O profeta usa imagens de guerra na qual o guerreiro divino se prepara para a batalha contra mim e contra você, a fim de encontrar e destruir os seus inimigos e transformar as costumeiras expectativas favoráveis em um medo desesperador. O povo de Israel tinha esse pensamento. Vamos fazer aqui, nós vamos pedir perdão para Deus, está tudo certo, e Deus volta e nos abençoa. Há um momento em que Deus dá um basta. E esse é um momento de terror medonho. Tendo em vista que o povo não voltará para Deus e não irá se preparar devidamente para se encontrar a Ele, em verdadeira adoração, Deus encontrará com a nação num julgamento. Nós falamos repetidas vezes que Jesus está voltando. É o noivo para buscar a sua noiva. Você vai ser encontrado como a noiva de Cristo? Você está se preparando? Vi lá hoje fazendo os convites da Esther, se Deus assim o permitir. Em outubro nós vamos estar realizando esse matrimônio. A noiva tem que se preparar. O noivo, ele também tem que se preparar. Mas a figura de Cristo aqui já deve estar preparado. A figura de que Carlos vai desposar Esther é a figura de uma pessoa que ela tem que estar muito mais pronta e preparado do que qualquer um, do que a própria Esther. A Esther ela vai ter o seu tempo de embelezamento, de preparação e tudo mais. Mas o que vai acontecer se no dia do casamento a Esther aparecer de calça de banho e camiseta, suja de graxa? Porque é assim que nós estamos nos apresentando diante de Deus. Será que o Carlos vai lá, está com um ternão, bonitão, e ela vem toda desleixada? Será que esse é o símbolo que a gente espera das fotografias do casamento da Esther? Mas como que é o casamento seu com Cristo? Quando ele voltar, você vai estar de que jeito? Porque se você não estiver preparado, você fica. Você vai ser como as virgens nécias. O exemplo das virgens nécias é exatamente esse. No momento do casamento, na hora de juntar com o noivo, elas vão procurar o óleo. Elas vão começar a orar, elas vão começar a ler a palavra, vão começar a buscar. Não, já acabou. Já acabou. Tendo em vista que o povo não voltará mais a Deus, em vez de um encontro de adoração, é um encontro de julgamento. O encontro não se refere à aparição bendita da sua glória no templo, que aparece lá em Êxodo, ou mesmo na inauguração do templo de Salomão, mas em relação ao seu poder de destruição na história de Israel. Abre aí Miqueias capítulo 1. Miqueias capítulo 1, verso 3 e 4. Diz assim, Miqueias capítulo 1, verso 3 e 4.
Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Naum, capítulo 1. Logo depois de Miqueias, Naum, capítulo 1, versos de 2 a 6, diz assim: o Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em se irar, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e os faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã, o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Esse é a sua escolha de continuar dentro de um caminho de rebeldia contra o Senhor. Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40, versos 34 e 35. É a outra lado da moeda e a outra opção que você tem. Êxodo capítulo 40, versos 34 e 35 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. 1 Reis 8:11. Ainda dentro da versão bendita. Primeira Reis, capítulo 8, verso 11. Verso 10 e 11. Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A primeira condição da destruição, a ausência da manifestação da glória de Deus. A segunda, a plenitude da glória de Deus. Mais uma vez, espero que você ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua graça e pelo Teu amor. Agradecemos porque o Senhor não desiste de nós, Pai. O Senhor, Pai querido, na sua ação dura e muitas vezes violenta, demonstra, Pai querido, o Teu grande amor por nós, para que nós não caiamos e vivamos na perdição eterna. Coloco o meu coração diante de Ti, o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, pedindo, Pai querido, que o Senhor haja com quebrantamento, constrangimento, para que nós possamos, Pai, nos conformar, não à forma do mundo, como Paulo exorta-nos a não fazer, mas possamos nos conformar à forma de Cristo e assim sermos encontrados como filhos benditos e amados em quem o Senhor se compraz. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.